Use 60 anos. Bandeirantes dos novos tempos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Existe um momento de trabalhar a terra e preparar o solo para receber as sementes, como existe um momento de cuidar da vegetação e aguardar o momento da colheita. Sem convicção, as ideias vacilam. Sem dedicação, a obra perece. O tempo é o melhor amigo do homem. A cada dia, um novo amanhecer. A cada manhã, um novo dia. Uma nova esperança, novas ideias e realizações. Novos estímulos para o homem seguir o seu caminho. Use 60 anos. Bandeirantes dos novos tempos. O solo bandeirante foi testemunha de infinitos acontecimentos que marcaram sua história. Em 1553, a tarefa missionária do padre José de Anchieta organizou nos campos de Piratininga o Colégio dos Jesuítas, que tomou o nome de São Paulo, ponto de origem da fundação da capital paulista em 1554. Os bandeirantes desbravam o interior paulista, alargando as fronteiras para a corte portuguesa, em busca de riquezas e do comércio indígena. Dom Pedro I, num ato inusitado, proclama a independência do Brasil, registrando na história o Grito do Ipiranga. A participação dos paulistas, em 1888, em favor da causa abolicionista, com a promulgação da Lei do Ventre Livre pela Princesa Isabel. Em 23 de janeiro de 1883, é fundado em São Paulo, na cidade de Areias, o Grupo Espírita Fraternidade Areense, que lança no mesmo ano o jornal União e Crença, sob a direção do coronel Joaquim Silvério Monteiro Leite. Ainda em 1883, na capital de São Paulo, surge o Grupo Espírita Verdade e Luz. O segundo periódico espírita surgido em São Paulo foi Espiritualismo Experimental, seguido de O Evolucionista, e posteriormente do Verdade e Luz, editado por Antônio Gonçalves da Silva, conhecido popularmente por Batuíra. Em 1884, no Rio de Janeiro, funda-se a Federação Espírita Brasileira e uma das resoluções iniciais foi a incorporação do jornal O Reformador, a entidade recém-criada, editado por Augusto Elias da Silva. Com a proclamação da República em 1889, o Brasil vira mais uma página de sua história política e o novo regime abre novos horizontes às confissões religiosas. Em 1895, o médico e político Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante é eleito presidente da FEB e lança a plataforma do trabalho de unificação do movimento espírita brasileiro com base no que denominou a tríplice força moral: união, método e trabalho. Batuíra foi um dos grandes pioneiros na tarefa de unir as sociedades espíritas paulistas. De seu entrosamento com a Federação Espírita Brasileira, ele constituiu em São Paulo, em 1908, a União Espírita do Estado de São Paulo. Francisco de Antônio Bastos e sua esposa, Anália Emília Franco, fundam o Centro Espírita São Paulo, entidade pioneira na aglutinação do movimento espírita em nível estadual. Anália Franco tinha como obra principal a educação das camadas mais pobres da sociedade. Imprimia seus métodos educacionais nos jornais A Maternal, A Nova Revelação e Natalício de Jesus em tipografia própria. Em 1905, Caibar de Souza Schutel funda no município paulista de Matão o jornal O Clarim, com o objetivo de divulgar a doutrina aos mais simples e defendê-la dos ataques do clero. Entretanto, Caibar Schutel não parou por aí. Em sua própria tipografia, imprimiu várias obras espíritas e, em 1905,
com o apoio de Luiz Carlos Borges, lança a Revista Internacional do Espiritismo, visando a publicação de artigos de autores estrangeiros para os espíritas brasileiros. Como se não bastasse, a ação comunicativa de Caia Barchutel se estendeu também à radiofonia. Em 1937, pela PRA4, Rádio Cultura de Araraquara colocava o espiritismo no ar, num gesto pioneiro no estado. Com Batuíra, Anália Franco e Caibar, esses três grandes missionários, pode-se dizer que a doutrina espírita fincou bases sólidas no estado bandeirante. Movimento Espírita Estadual, 1940. Grande propagação e dispersão. Na década de 40, existiam no estado de São Paulo 4 entidades de caráter federativo: União Federativa Espírita Paulista, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém e Liga Espírita do Estado de São Paulo. Cenário da época, anos 40. Dispersão generalizada, desvirtuamento da doutrina, disseminação de práticas exóticas, arbítrio e personalismo, clandestinidade de instituições, infiltração de ideologias estranhas, ignorância do alcance do movimento, desinteresse pelo papel do espiritismo. Enquanto isso, de 30 de março a 4 de abril de 1946, realizava-se em Marília, por iniciativa da União Espírita Allan Kardec, o primeiro Congresso Espírita da Alta Paulista, onde foram lançadas as primeiras sementes do movimento unificacionista oriundas do interior do estado. A USE, União Social Espírita, caminho do primeiro Congresso Estadual. José Herculano Pires foi escolhido coordenador do Congresso. Organizou a pauta, o temário e outras providências, como a divulgação do evento na imprensa leiga. Primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, de 1º a 5 de junho de 1947, na cidade de São Paulo. 550 entidades espíritas adesas, recenseados mais de 50 mil adeptos em São Paulo. Apresentadas 34 teses. A tese vencedora, de autoria de Edgar Armon, em nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ofereceu diretrizes completas e seguras, baseadas num critério objetivo das atuais condições do movimento espírita do Estado para a realização do mesmo. A USE tem por finalidade unir as instituições espíritas, difundir o espiritismo nos seus aspectos filosófico, científico e religioso e realizar trabalhos que por sua natureza não possam ser realizados individualmente pelas instituições espíritas. A USE no estado de São Paulo realiza diversas campanhas doutrinárias. Comece pelo começo, o melhor é viver em família, Evangelho no lar e no coração, campanha antidrogas e outras. USE, 60 anos. Bandeirantes dos novos tempos. Quase 500 anos nos separam da presença dos bandeirantes na nossa realidade atual. Se naquela época buscavam servir a Portugal e para isso adentraram o território brasileiro, dominando homens e mulheres em busca de riquezas materiais, hoje, em pleno século XXI, os bandeirantes retornam com outra visão, a de conquistar irmãos de jornada terrena, motivados por um ideal superior, servir a causa cristã com Jesus e Allan Kardec. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual.